dia, caras irmãs, caros irmãos. Dir-vos é que é um privilégio que o Senhor me concedeu hoje estar aqui para falar com vocês. Assim o Senhor me dê a graça de poder comunicar aquilo que Ele pretende que eu passe. Ligamos a televisão e ficamos perplexos. Tanta guerra, tanta angústia. Sociedades ultracompetitivas. Toda a gente tenta atingir os seus meios sem olhar a fins. Se tiver que se prejudicar o próximo, prejudica-se o próximo. O que importa é que eu atinja os meus propósitos, é que eu atinja os meus fins. De facto, ultracompetitividade. E eu, quando atinjo os meus fins, tanta gente não olha para as pessoas que nós pisamos, para as pessoas que nós prejudicamos. Quanto mais servir os outros. Servir os outros é uma coisa que está fora de questão. Aliás, esta sociedade é formatada desta forma. Sermos ultracompetitivos. Servidos, sim, como é gostoso sermos servidos. Servir os outros, jamais. Houve alguém que disse: se quiseres ser os primeiros, tens que ser os derradeiros. Tal como foi o Filho do Homem. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. E para dar a vida para todo aquele que nele crê. E que o tenha como Senhor e Salvador das suas vidas. Um dia disse ainda: quem é mais importante? O que está sentado à mesa ou aquele que vai servir? Certamente aquele que está sentado à mesa, à espera que o sirvam. Eu entre vós sou como aquele que serve. Mas o Senhor não era só conversa, não era só palavras. Ele um dia começou a lavar os pés aos discípulos. Quando chegou a vez de Pedro: Senhor, eu não vou permitir que tu me laves os pés. Tu não me podes lavar os pés, Senhor. Pedro, se eu não te lavar os pés, não terás aquele contacto. Não terás pacto comigo. Tu tens que ser obediente. Eu tenho que te lavar os pés. Pedro um dia disse ao Senhor: para quem iremos nós? Se tu tens as palavras da vida eterna. Como é que ele poderia perder este pacto com o Senhor? Senhor, então não me laves só os pés. Lava-me as mãos, lava-me a cabeça, Senhor, lava o que tu quiseres, Senhor. De facto, Pedro não queria perder este contacto com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Uma altura, houve um discípulo que deixou o Senhor muito triste. De facto, eles tantas e tantas vezes não percebiam a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Na sua plenitude, eles não o entendiam. O Senhor, houve uma altura que ficou triste com Filipe, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mostra-nos o Pai, Senhor. Ficaremos satisfeitos com isso. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Quem vê a mim vê o Pai, Filipe. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Queria que a gente agora se debruçasse um pouco sobre isto. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Tantas e tantas vezes falamos ao Senhor: Senhor, tu não te revelas a mim, como este ou aquele ou outro irmão. Porquê é que o Senhor não se tem revelado a mim? Quantos e quantos anos? E eu pensei: Carlos Simões, tantas e tantas vezes perguntas ao Senhor porque é que não atingiste o patamar da fé que tu querias ter atingido. Talvez o Senhor me diga: Carlos Simões, estou há tanto tempo contigo e tu ainda não me conheces.
Sentas-te há tantos anos nestes banquinhos, né? Ainda não me conheces, caros irmãos. Como é que tu podes servir convenientemente quem tu não conheces? Como é que tu podes ter uma comunhão plena com quem tu não conheces? Que nós nos possamos questionar. Até onde vai o nosso conhecimento que a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? Talvez isso responda a muitas das nossas perguntas. Por que é que o Senhor ainda não se revelou a nós de uma forma que nós pretendíamos que Ele se revelasse? Qual é o conhecimento que a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo? Há uma passagem que eu gosto muito. Isaías 53. Leiamos de 1 a 7. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para Ele não havia boa aparência para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de nós, de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. Aqui podemos ter um pouco mais conhecimento da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele não era só uma pérola, Ele era a pérola. Mas diz aqui que a sua formosura de facto não era muito. Quem o seguisse pela sua aparência, de facto ninguém o seguia pela sua aparência. Não importava que assim não fosse. Importava que as pessoas seguissem a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, não pelo seu aspecto, nem pela sua aparência, mas por aquilo que Ele estava na sua pessoa bendita, por aquilo que Ele era. E aqui eu pensei uma vez mais, Carlos Simões, quantas vezes é que tu já fostes pela aparência, pelo aspecto? Será que não tens feito acessão de pessoas? Será que não tens avaliado as pessoas pelo seu aspecto? Muitos de nós, se vivêssemos na altura do Senhor Jesus Cristo, possivelmente não lhe tínhamos dado grande importância. O seu aspecto não era grande coisa, como diz na Bíblia. A sua formosura igualmente. As pessoas seguiam a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo por aquilo que Ele era, por aquilo que Ele encetava como pessoa. É assim que nós temos que avaliar as pessoas. Por aquilo que eles são, e não por aquilo que eles aparentam ser. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O que Ele sofreu, para que agora nós tivéssemos o estatuto de filhos de Deus. Ele foi moído, trespassado, maltratado. E agora aqui estou eu e aqui estamos todos nós, com os estatutos de filhos de Deus, não somente suas criaturas. Desde muito novo ele nunca teve facilidades. O seu pai era carpinteiro. Estou a ver o meu senhor a ajudar o pai. Nunca teve uma vida facilitada. A sua vida nunca foi fácil. O seu aspecto, como diz na Bíblia, não seria grande coisa. Se nós fôssemos pelo seu aspecto, com certeza que não o seguiríamos. No entanto, Ele morreu por mim. Ele morreu por cada um de nós. E nós agora somos benditos do Pai pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Houve um homem que um dia quis conhecer a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo.
Vou tentar abordar este acontecimento de uma forma um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados. Já ouvimos falar montes de vezes que Zaqueu era um homem pequeno e subiu a árvore para ver a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E que ele passou, ele sabia que ele estava debaixo da árvore. O Senhor não precisava de olhar para lá e vê-lo, o Senhor sabia que ele estava lá. Eu estava lá porque queria ver Jesus. Ele sabe como nós olhamos para Ele. Ele sabe se nós realmente estamos desejosos de o conhecer. Ele sabe o que vai no nosso coração. E este homem, gostoso, o Senhor disse, deixa, hoje me convém entrar em tua casa. E ele recebeu o Senhor e foi de facto criticado por alguns. Este homem era considerado pecador, cobrador de impostos. Este homem era alguém não recomendável perante a sociedade. O Senhor não se importou. E o Senhor entrou na sua casa. O Senhor não se importa com a nossa condição. O Senhor não se importa com o nosso passado. Não há pecado algum que nós tenhamos que o sangue do Senhor Jesus Cristo não possa apagar. E o Senhor entrou na sua casa. E houve mudança na vida deste homem. Eis que vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se porventura tenho tirado alguma coisa a alguém, eu restituirei em quadriplicado. Mudança. Quando nós aceitamos a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, tem obrigatoriamente que implicar a mudança. Temos que dar bons frutos. Nós somos salvos para o serviço. Quando nós abrimos a porta do nosso coração para a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que promessas é que nós fizemos? Tantas promessas que nós fizemos ao Senhor quando o aceitamos. Vou-vos fazer uma pergunta. Dessas promessas todas que nós fizemos ao Senhor, quantas é que nós já cumprimos? Vou reformular a pergunta de outra forma. Ao longo deste tempo todo, o que é que nós temos sido para o Senhor? Realmente falta tanta coisa a cumprir. Juras de amor que nós fizemos ao Senhor. Vou fazer isto e vou mudar isto e vou mudar aquilo na minha vida. Que mudanças é que eu já operei? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quando eu abri a porta do meu coração ao Senhor, Ele entrou. De facto, eu prometi-lhe tudo. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Das promessas que ficaram por cumprir. E será que eu convidei o Senhor para cear? Senhor, ceia comigo. Como eu quero, Senhor, que tu ceias comigo. Ao longo destes anos todos, nas ceias e nos momentos de comunhão que eu tenho tido com o meu Deus, o que é que eu lhe tenho dado? Será que eu vou à procura do melhor que eu tenho para servir o meu Senhor? Ou será que eu lhe tenho dado migalhas e restos? Há uma passagem na Bíblia que eu gosto muito. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, ele ceará comigo e eu cearei com ele. Esta não é uma ceia qualquer. Ele não diz, eu cearei contigo. Ele diz, tu cearás comigo e eu cearei contigo. Parece um pequeno pormenor, mas faz toda a diferença. O Senhor quer que eu ceie com Ele. Ele quer cear comigo. Quer que haja uma comunhão íntima. Quer que haja uma proximidade imensa entre mim e Ele. O Senhor me ama tanto. Como o Senhor quer ter uma comunhão comigo. O que é que nós lhe temos dado? Era este pensamento que eu também queria deixar a vocês. Quando convidamos o Senhor para cear na nossa casa, Ele tem ceado connosco, nós temos ceado com Ele, em perfeita harmonia, os pensamentos dele são os meus e nós partilhamos das mesmas ideias, da mesma comunhão.
ou é restos que eu lhe tenho dado, ou é migalhas. E depois eu clamo, Senhor, porque é que não te revelas a mim? Porque é que eu não ouço a tua voz mais audível, Senhor? Às vezes olho para estas cadeiras e é com saudade que eu relembro aqueles irmãos que partiram para o Senhor e que foram fiéis e que o serviram de uma forma ou outra, mas foram fiéis. Quando nós partirmos, que legado é que nós vamos deixar? Quando os outros olharem, pensarem naquilo que nós fomos, o que é que eles pensarão acerca da nossa passagem para este mundo? Como é que nós nos comportamos? Como é que nós fomos? Fiéis no serviço do Senhor? Ou fomos umas imitações de crentes? Ao pensar nestes irmãos, eu escrevi algo. 2 quadras muito simples. 2 quadras muito simples. E pouco mais. Sorri minha alma e voa, voa para os meios braços de Jesus, que te remiu por sua graça quando morreu por ti na cruz. Não há mais dor, lágrima alguma, de outro dano irás sofrer. Abraça e louva ao teu Senhor, supremas bênçãos tu vais ter. Sorri, minha alma, como estás contente, e voa para os braços do Onipotente, e voa, voa, voa. Partir para Cristo, com Cristo, é muito, muito melhor. Que nós possamos servir o Senhor de todo o coração, amá-lo. Quando nós amamos muito uma pessoa, gostamos de ligar a essa pessoa, ouvir a sua voz, partilhar determinados momentos com ela, como é bom. Dir-me-ás, mas eu com o Senhor não ouço a sua voz. Estás-me a dizer para eu orar ao Senhor, mas eu não ouço a tua voz. E é preciso. A presença do Senhor é algo tão palpável, tão visível. Nós não precisamos de ouvir a sua voz, se bem que a sua voz está na sua palavra. Nós sentimos a sua presença nas nossas vidas. E quando nós não fazemos aquilo que é certo, sentimos o Senhor triste connosco, porque nós não fazemos a sua vontade. Tal como estes irmãos que partiram, que nós possamos ser fiéis ao Senhor, ser como Ele pretende. E convidamo-lo de facto, para ceias fartas. Não aquelas ceias com migalhas, nem aquelas ceias com restos. Mas que possamos ter momentos de comunhão com Ele, em que vamos buscar o melhor que nós temos. Partilhar com Ele, de facto, momentos inesquecíveis. E quando nós dobramos os nossos joelhos, nós sentimos a presença do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, de facto, a sermos aquilo que Ele pretende que nós sejamos. Se calhar, o Senhor ainda não se revelou a nós da maneira que nós pretendemos. Porque nós andamos aqui há tantos anos e ainda não o temos conhecido. Pensai nisto, que o Senhor vos abençoe. Graças a Deus pela sua palavra e pela simplicidade da sua palavra. A palavra de Deus é simples e por isso ela pode ser entendida por toda a gente. Os homens é que apresentam grandes coisas, grandes ideias,
Mas a palavra de Deus é simples. E foi apresentada de uma forma simples, mas clara. Quem é Jesus para ti? Permita ao Senhor que para todos nós que aqui estamos, Ele seja o nosso Salvador. E não só o nosso Salvador, como também o nosso Senhor. O Senhor das nossas vidas. Deus nos amou. E nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu amor, Ele deu. Porque ama, Ele deu. Deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a minha oração e o desejo do meu coração, e certamente de todos os que aqui estão, que já são do Senhor, é que todos quantos aqui estão creiam. Creiam no Senhor Jesus como seu Salvador. E que cada um de nós tenha uma verdadeira relação com Ele. Em amor. Ele nos amou e Ele deu. Ele tem prazer em estar connosco. Quem ama tem prazer em estar com a pessoa amada. Que cada um de nós também possa ter prazer em estar. De ontem eu ouvi uma mensagem, um pensamento sobre alguém que todos nós conhecemos, Noemi. E este irmão, ele falou de algo que eu pessoalmente não tinha reparado. Quando morreram os filhos de Noemi, morreu o marido, morreram os filhos, e Noemi disse às suas noras: voltai cada uma para a vossa casa, para a vossa terra, porque eu não tenho mais nada para vos dar. Será que esta mulher, Noemi, queria verdadeiramente estar sozinha? Não queria que alguma nora ou as duas noras estivessem com ela? Claro que sim. Ela queria que elas estivessem com ela de livre vontade. Ela queria que elas estivessem com ela por amor. E Ruth revelou que amava a sua sogra. Ruth revelou não só que amava a sua sogra, mas Ruth revelou que amava. Ela não diz mais, quando se refere ao Deus de Noemi, mas se refere ao teu Deus, refere como o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Portanto, ela, Ruth, ela ficou com Noemi, porque amava Noemi, amava o Senhor, amava o povo do Senhor. Não só amava o povo do Senhor, como sentia parte já daquele povo. O Senhor quer que estejam com Ele aqueles que verdadeiramente o amam. Amemos verdadeiramente o Senhor. E amar verdadeiramente o Senhor é valorizar a sua palavra. É valorizar a sua vontade. Por isso que cada um de nós, de facto, que amamos o Senhor, o amemos-lo verdadeiramente. E mostremos que o amemos. Irmãos, graças a Deus por aquilo que ouvimos, pela forma como o Senhor Jesus nos foi apresentado, e que nenhum de nós cometa a loucura de o desprezar, mas que todos quantos aqui estão o aceitem, o reconheçam como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador.